Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração Sônia Maria dos Santos. Supervisão Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. É o Senhor quem sustenta a minha vida, o Salmo 53. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Da boca de Santa Isabel, bem-aventurada aquela que acreditou no que foi dito da parte de Deus. Nesses dias, quantas devoções à Mãe de Jesus, Senhora das Dores ou da Piedade, ou Senhora das Mercês. Sempre aquela que ouve a palavra e a põe em prática. Eis aqui a sua serva, faça-se em mim segundo a tua palavra. É nessa escola que acolhemos a palavra, deveremos meditá-la e transformá-la em exercício de vida. Jesus desconstrói aquilo que pode danificar a pureza de seu ensinamento. Surpreende os discípulos em suas pretensões. Estavam ainda na visão de um reino messiânico igual aos outros. Já começavam a escolher os lugares para definir quem é o maior. No momento em que Jesus instruía justamente sobre o que iria acontecer com ele, eles falam a linguagem do poder. Isso é comum na igreja. Falamos uma linguagem e Jesus outra. O evangelho não nos penetra. Colocando-se como o menor que serve a todos, convida a que descubram a sabedoria de ser servidores de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, seja o último e aquele que serve a todos. Marcos 9:35. Ser o maior é servir os pequeninos. Ao acolher os pequenos por causa de Jesus, estará o acolhendo. E mais, quem recebe Jesus, recebe aquele que o enviou, o Pai. Quando não seguimos os passos na vida cristã, acontece o contrário. Tiago diz que as guerras e lutas entre as pessoas nascem do coração, onde guerreiam nossos prazeres, nascem da cobiça e da avidez. Até nossa oração perde a eficácia, porque queremos receber de Deus para gastar com nossos prazeres. Diferentemente acontece com a sabedoria, que é pacífica, indulgente, conciliadora, cheia de misericórdia e de bons frutos, isenta de parcialidade e de hipocrisia. Nos lembra Tiago 3,17. Coração pacificado pelo serviço fraterno aos frágeis, produz um fruto de justiça semeado por quem promove a paz. O mal põe raízes profundas que escravizam e geram sempre maiores maldades. Jesus anuncia aos discípulos seu caminho de paixão. Esse momento sem explicação humana corresponde ao que o livro da sabedoria fala sobre o justo e o injusto. A presença do justo, o santo, provoca a consciência das pessoas que querem abafar o mal que possuem. Assim se dá a perseguição ao Filho de Deus. Essas palavras são repetidas pelos judeus quando Jesus está na cruz.
Se tu és o Filho de Deus, desce da cruz. O justo confia em Deus, mas não cobra milagres. Milagre não converte. Só o amor pode mudar o coração humano. Esse é o convite de conversão diário para nós, né? Entraremos no céu com coração de criança, retomado da inocência, da transparência, da esperteza, de toda uma energia de vida. E é na escuta da palavra que moveremos do nosso coração o que não agrada a Deus. E assim convertidos, trabalhemos incansavelmente pela conversão uns dos outros. O amor de Deus nos provoca, o exemplo de Nossa Senhora nos estimula. É tão bom obedecer, fazer as coisas do jeito de Deus revelado em Cristo. E olha que Jesus só pediu mesmo a prática do mandamento do amor, servi-lo com toda uma perfeição diária, nesse aprendizado dos caminhos dele. Amou-nos primeiro, também nos escolheu e nos convida a ouvir a voz do Pai no cumprimento de sua palavra. Então, setembro, este mês, nos convida nesse mergulho da palavra de Deus. Na carta aos Gálatas, convite para este mês, somos todos um só em Cristo Jesus. Se o somos, há uma meta a ser seguida, há uma vida a ser praticada. Se o fizermos, o mundo será melhor. Em tempos de pandemia, construamos a força de trabalho pela vida. Lutemos por dias melhores via a prevenção, o respeito às regras sanitárias, um zelo que pode fazer da vida uma grande dádiva e também tempo de muitas alegrias. Unamo-nos em preces a todos e a tantos que nos pedem, como Maria, aos pés da cruz, interceda ela por aqueles que passam por tantas formas de Calvário. Mas também é ela que nos ensina. A minha alma engrandece ao Senhor. O poderoso fez em mim grandes coisas. Junto também ao Lauro, aniversariante desta semana, grande atuante aí do programa, unamo-nos a esse louvor pelo dom da vida que Deus merece da nossa parte. Ao Lauro, da Sônia, na dádiva do seu nascimento, Deus o abençoe. Que bom que está aí a serviço da igreja via os meios de comunicação neste programa. Com ele, tantos outros que celebram nesses dias o dom da vida. Como é bom agradecermos ao Senhor, cantar salmo de louvores ao Deus Altíssimo, o Salmo 91. Sempre agradecidos, faremos da vida uma resposta ao que Deus nos confiou. E assim, com a palavra, com o testemunho de Nossa Senhora, do bom Jesus, trilhemos caminhos de santidade. Que bom entender que é o Senhor quem sustenta a nossa vida. Ele é segurança, é refúgio e proteção. Cabe-nos estar com Ele, por Ele, a serviço dEle, em favor da vida. Grato pela oportunidade no programa, uma abençoada semana para todos nós. Nos assista sempre o amor de Deus e o sirvamos com alegria. Queridos ouvintes do programa Voz da Paróquia Santuário São João Bosco, portanto, ouvintes da Emboabas, devotos de São João Bosco e Nossa Auxiliadora, continuemos nosso estudo sobre os frutos da Sagrada Comunhão. Na semana passada, vimos a comunhão aumenta a nossa união com Cristo. Hoje, a comunhão separa-nos do pecado. O corpo de Cristo que recebemos na comunhão é entregue por nós, e o sangue que bebemos é derramado por muitos para a remissão dos pecados. É por isso que a Eucaristia não pode unir-nos a Cristo sem purificar-nos ao mesmo tempo.
dos pecados cometidos e sem preservar-nos dos pecados futuros. Toda vez que o recebermos, anunciamos a morte do Senhor. 1 Coríntios 11, versículo 26. Se anunciamos a morte do Senhor, anunciamos a remissão dos pecados. Se toda vez que o seu sangue é derramado, o é para a remissão dos pecados, devo recebê-lo sempre para que perdoe sempre os meus pecados. Eu que sempre peço, deve ter sempre um remédio. Como alimento corporal serve para restaurar a perda das forças, a Eucaristia fornece a caridade para que na vida diária tende a arrefecer. E esta caridade vivificada apaga os pecados veniais. Ao dar-se a nós, Cristo reaviva o nosso amor e nos torna capazes de romper as amarras desordenadas com as criaturas e de enraizar-nos nele. Visto que Cristo morreu por nós por amor, quando fazemos memória da sua morte no momento do sacrifício, pedimos que o amor nos seja concedido pela vinda do Espírito Santo. Pedimos humildemente que, em virtude deste amor, pelo qual Cristo quis morrer por nós, nós também o recebemos a graça do Espírito Santo. Possamos considerar o mundo como crucificado para nós e sejamos nós mesmos crucificados para o mundo. Tendo recebido o dom de amor, morramos para o pecado, vivamos para Deus. Pela mesma caridade que acende em nós, a Eucaristia nos preserva dos pecados mortais futuros. Quanto mais participamos da vida de Cristo e quanto mais progredimos na sua amizade, tanto mais difícil dele separar-nos pelo pecado mortal. A Eucaristia não é destinada a perdoar pecados mortais. Este é próprio do sacramento da reconciliação, da confissão. É próprio da Eucaristia ser sacramento daqueles que estão na comunhão plena da Igreja. Pela intercessão de nosso auxiliador, São João Bosco, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima, se Deus quiser. Grande abraço para todos. Atualize seus conhecimentos católicos adquirindo as recentes publicações que a livraria Stella Matutina coloca à sua disposição. Livros, cartões, chaveiros, CDs, DVDs, botões, chapeados, medalhas, escapulários e terços. Visite-nos à Rua Aureliano Pimentel 265, no bairro das Fábricas, ou ligue 3371 2052. Há vários anos no ramo, as confecções João 23, do Márcio Salomão, na Avenida Leite de Castro, no número 1168, oferecem diversas opções para que você seja o centro das atenções em todas as ocasiões, vestindo o que há de melhor na moda masculina ou feminina. Confira pessoalmente ou entre em contato pelo telefone 3371 1953.
Pensou em reforma ou construção? Nas Ferragens União você tem a solução. Ligue 3371-2389 ou vá diretamente à Rua Paulo Freitas 143, na área central da cidade, onde você encontra material de acabamento elétrico e hidráulico com preço, qualidade e variedade, como argamassa, gabinete, peças, pias, pisos, telas, tintas e muito mais. Através de grandes promoções semanais, o Supermercado Agostinho contribui para que você tenha uma alimentação saudável e de qualidade pelo menor preço. Procure-o na Avenida Leite de Castro, número 430, no bairro das Fábricas, onde sua economia é classe A. O telefone 3371-3133. Ao homenagear seus familiares ou amigos, promovendo festas de aniversário, batizados, casamentos ou confraternizações, Disque Cerveja Santa Rita, pelo telefone 3371-7403 ou 3371-3371. Situado à Praça Raul Soares, 135, na região central da cidade, além de bebidas destiladas, água mineral, cervejas e refrigerantes, tem opções como aluguel de cadeiras, mesas e freezers. Ensino, qualidade, competência e responsabilidade fazem do Centro de Educação Psicomotora um referencial no ramo de cultura. Informações pelo telefone 3371-3566 ou a Rua José Maria Xavier, número 140, nas proximidades da Igreja de São Francisco. O Espaço Corpo Estúdio, a Rua Antônio Augusto da Silva 33, próximo à Ponte de Santa Cruz de Minas, apresenta opções para você cuidar da sua saúde física e mental. Pilates, solo e aéreo, treinamento funcional, plataforma vibratória, balé e muito mais. Contate-nos para fazer uma aula experimental e também sem taxa de matrícula. Telefones 3372-2731 ou 98839-9488. Sua saúde agradece. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É uma alegria estar com você nessa meditação da palavra. Setembro, quero meditar com você 1 Timóteo capítulo 6, versículo de 2 a 12. Caríssimo, ensina e recomenda estas coisas. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho, um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras. Daí é que nascem invejas, contendas, insultos, suspeitas, porfias de homens com mente corrompida e privados da verdade, que fazem da piedade assunto de lucro. Eu não vou meditar sobre isso hoje, mas preste atenção nisso. Pessoas que fazem da piedade assunto de lucro. Sem dúvida, grande fonte de lucro é a piedade, mas quando acompanhada do espírito de desprendimento. Porque nada trouxemos ao mundo, como tampouco nada poderemos levar. Tendo alimento e vestuário, fiquemos satisfeitos. Os que desejam enriquecer, e aqui ele está se referindo enriquecer através da piedade, através do Evangelho, os que desejam enriquecer caem em tentação e armadilhas, em muitos desejos loucos e perniciosos que afundam os homens na perdição e na ruína, porque a raiz de todos os males é a cobiça do dinheiro. Por se terem deixado levar por ela, muitos se extraviaram da fé e se atormentam a si mesmos com muitos sofrimentos. Tu que és um homem de Deus, foge das coisas perversas, procura a justiça, a piedade, a fé, o amor, a firmeza, a mansidão. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna, para a qual foste chamado e pela qual fizeste tua nobre profissão de fé diante de muitas testemunhas. Palavra do Senhor. Eu queria meditar com você quando Paulo está dizendo assim: quem ensina doutrina estranha
e discorda das palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e da doutrina conforme a piedade, é um obcecado pelo orgulho. Essa palavra diz muito. Porque a grande verdade é essa. Tem gente por aí ensinando doutrina estranha. O que é doutrina estranha? É doutrina que não está no Evangelho. O que é doutrina estranha? É doutrina que não é católica. Obviamente eu estou falando aqui, eu sou um padre católico. Estou falando com você que deseja ser católico. Você que é e você que deseja ser. Então tem muita gente ensinando doutrina estranha, doutrina que não está na palavra de Deus, doutrina que nosso Senhor não ensinou, doutrina que não tem nada a ver com os ensinamentos da doutrina católica. E tem gente que discorda, isso que é interessante. Quem ensina doutrinas estranhas e discorda das palavras salutares de nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade é essa, cresce o número de católicos que foram batizados na Igreja Católica, até vão à missa, até se confessam, mas discordam da doutrina. Discordam. Então, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos. A Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separe. Então tem muita gente que discorda disso. Acha que pode casar várias vezes. Aí quando a igreja fala que você está em adultério, que você não deveria estar nessa situação, mas eu não concordo. São tantos, eu posso ficar citando vários exemplos, eu posso ensinar eu poderia falar aqui várias doutrinas espinhosas da igreja, aquelas que muitos fiéis rejeitam, muitos fiéis não aprovam, e veja, coisas que estão no Evangelho, coisas que estão na palavra, coisas que estão no Evangelho, mas a verdade é o seguinte, tem muita gente que discorda, então tem muito católico, tem muito cristão que anda discordando da palavra de Deus. Então preste atenção, Paulo está dizendo, essas pessoas que discordam, você que discorda da palavra de Deus, na verdade você é um obcecado pelo orgulho. É óbvio? Eu pergunto, quem sou eu, Frei Gilson, para discordar do texto sagrado? E por que é orgulho? Porque se você discorda, é porque você acha que você está certo e a Bíblia está errada. olha o orgulho. Eu estou certo e Jesus está errado. Eu estou certo. Não, porque eu não concordo do que está na Bíblia, não. Porque tem algumas coisas aqui na Bíblia que é muito complicada de viver. Tem alguns ensinamentos da Igreja Católica que são difíceis de ver. Não, eu estou certo, a Bíblia está errada. Eu estou certo, Jesus está errado. Eu estou certo, a igreja que não está certa. Gente, que orgulho. Uma igreja que tem mais de 2000 anos. Uma igreja fundamentada sobre os apóstolos. A gente veio de uma tradição, de um ensinamento dos apóstolos. Agora você que discorda, só tem uma resposta, você está obcecado de orgulho, você se acha maior do que a Bíblia, você se acha maior do que a igreja. Isto não é possível, minha gente. Um ignorante que morbidamente se compraz em questões e discussões de palavras é um ignorante. Então, na verdade, se você discorda da palavra revelada, da palavra que Jesus deixou para nós, é ignorância. Estão privados da verdade, corrompidos, privados da verdade. Irmão, pelo amor de Deus, para ler o texto sagrado é preciso humildade. É preciso entender que é Ele que determina as normas. É Ele que determina os mandamentos e a você cabe só obedecer, tá bom? A mim só cabe obedecer, sejamos humildes. Ele é o Senhor, eu sou servo, eu tenho que obedecer, eu não tenho que dar opinião não. Eu não tenho que dar opinião não tenho que querer mudar alguma coisa aqui não. Se deixar, muita gente quer mudar o texto sagrado. Seja humilde, por favor.
porque o orgulho é um dos piores pecados que o diabo enraiza no coração do homem. E justamente para fazer o homem negar o Criador. Não faça isso, seja humilde, não deixe esse orgulho diabólico entrar na tua alma. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, caros amigos e ouvintes. Espero que todos estejam bem. O comentário do Evangelho é segundo São Marcos, capítulo 9, versículos de 30 a 37. A liturgia desse 25º domingo do tempo comum convida os fiéis a deixar de lado a sabedoria do mundo e a ficar com a sabedoria de Deus. Só a sabedoria de Deus, nos falam os textos bíblicos deste domingo, possibilitará ao homem o acesso à vida plena, à felicidade sem fim. O Evangelho nos apresenta uma história de conflito entre a sabedoria de Deus e a sabedoria do mundo. O Senhor Jesus, tomado pela lógica de Deus, está disposto a aceitar o projeto do Pai e a fazer da sua vida um dom de amor às pessoas. Já os discípulos, tomados pela lógica do mundo, não demonstram dificuldade em atender esta opção e em se comprometer com o projeto de Deus. Jesus os avisa, contudo, de que só há lugar na comunidade cristã para quem escuta os desafios de Deus e aceita a fazer parte da vida e fazer dela um dom aos irmãos e irmãs, particularmente aos humildes, aos pequenos, aos pobres. Ouçamos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessaram a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens e eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem a acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Meus caros irmãos, nós encontramos neste trecho do Evangelho uma discussão entre os discípulos sobre qual deles era o maior. Faz com que Jesus os instrua sobre outro aspecto importante do reino de Deus. Se alguém quer ser o primeiro, deverá ser o último e aquele que serve a todos. Toda prática que tem como objetivo ser superior aos outros, dominar as pessoas, numa palavra, a ambição do poder, está em caminho errado, completamente fora da rota do projeto do Pai e, portanto, do reino de Deus. O reino não se torna presente em nosso meio através da riqueza e do poder, mas através do serviço sem pretensões e sem interesses de dominação. A grandeza da nova sociedade que Deus quer e que pode trazer felicidade para todos se realiza através de um caminho que tanto para os discípulos quanto para nós hoje é sem valor
e até considerado ingênuo o serviço em prol do bem de todas as pessoas marginalizadas. É um dinamismo novo que faz a vida virar ao contrário. De fato, a roda da sociedade gira em torno do poder e da ambição, sem se importar com aqueles que estão sendo massacrados por essa engrenagem. Fazer com que a roda da vida pare e gire ao contrário, certamente provocará grandes oposições e conflitos. Contudo, é isso que Jesus exige dos seus discípulos, ao comparar os marginalizados com as crianças. Quem receber em meu nome uma dessas crianças estará recebendo a mim, e quem me receber não estará recebendo a mim, mas aquele que me enviou. Assim, em Jesus, a causa do Pai se identifica com a causa do marginalizado. Nós estamos dispostos a aceitar a sabedoria de Deus, a ficar com ela e a fazer dela o elo da nossa vida, a coisa mais importante para nós? Vamos ficar com essa reflexão e fiquemos com a sabedoria de Deus. Eu gostaria de lembrar a vocês que esse domingo também é o domingo do dízimo. O dízimo é um convite à generosidade, à fraternidade e à solidariedade, onde a generosidade da oferta assume o compromisso com o reino de Deus, que precisa ser anunciado em todos os lugares para todas as pessoas. O compromisso cristão em relação ao dízimo deve significar mais que uma contribuição, devendo espelhar a responsabilidade e o comprometimento com a comunidade de fé. Venha ser um dizimista. Hoje e amanhã teremos o plantão do dízimo durante as missas, onde os fiéis poderão se inscrever para se tornar dizimista, aquele que ainda não o é. Ok? Abraços, obrigado e Deus os abençoe. Desejo bom fim de semana a todos e a todas. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazônia, gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.